Olá, meu nome é Mara Camisassa, sou auditora fiscal do trabalho, sou engenheira eletricista e também sou autora de um livro onde eu comento todas as normas regulamentadoras, as NRs, publicadas pelo Ministério do Trabalho. O livro é o NRs 1 a 36, comentadas e descomplicadas. Nós vamos ver agora nesse vídeo o evento S2240, Condições Ambientais do Trabalho, Condições Ambientais do Meio Ambiente do Trabalho. Nesse evento é onde vai haver a vinculação de cada trabalhador a determinado ambiente de trabalho criado lá no evento tabela S1060, né? Aquela tabela que o próprio empregador cria, descreve os ambientes de trabalho existentes no seu estabelecimento. Também no evento S2240, o empregador vai informar se a exposição a determinados fatores de risco, combinada com determinados os demais requisitos específicos, enseja o pagamento de adicional de salubridade, periculosidade ou recolhimento do adicional para financiamento da aposentadoria especial. Eu quero reforçar de novo que o seguinte, o E-Social não cria e nem altera a legislação existente. O E-Social não cria obrigações. Então, a legislação de segurança do trabalho existente, ela continua vigente normalmente. Então, eu quero lembrar que, apesar da gente falar aqui sobre insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, a empresa deve observar a hierarquia das medidas de controle para a eliminação ou redução do risco, de forma a dar prioridade para as medidas de proteção coletiva sempre. Em segundo lugar na hierarquia, medidas administrativas ou de organização do trabalho, como rodízio, alteração de layouts, diminuição do tempo de exposição ao agente. E, por último, a última opção é o fornecimento de EPI. Tá? Então, a gente tem que lembrar que essa obrigação de observância da hierarquia das medidas de controle, ela deve permanecer clara, sempre presente na empresa, de forma a dar prioridade para as medidas de proteção coletiva. Então, vamos ver um pouquinho mais de detalhe aqui esse evento, dessa 2240. Então, a empresa vai informar para cada trabalhador o ambiente de trabalho onde exerce a atividade, a data de início das atividades naquele ambiente, a descrição das atividades, é um campo aberto, onde a empresa vai descrever de forma clara o que o empregado faz, quais atividades ele realiza naquele ambiente. Caso o empregado naquele ambiente esteja exposto a calor, é importante que a empresa informe aqui nesse campo se a atividade realizada é leve, moderada ou pesada, conforme disposto no anexo 3, calor da NR15. Também a empresa vai identificar que no evento S2240 a atividade desempenhada, se é que o trabalhador desempenha alguma atividade, conforme listado lá na tabela 28, que a gente viu em vídeo anterior. O empregador também vai informar para cada empregado a qual fator de risco ele está exposto. E seu critério para a caracterização da sobriedade, nesse caso, da exposição àquele agente, é qualitativo ou quantitativo. Se for quantitativo, o empregador vai informar a correspondente concentração, intensidade ou dose daquele agente presente no ambiente. A correspondente unidade de medida, a técnica de medição, o limite de tolerância calculado, porque, especificamente no caso de calor e sílica, existe um cálculo que o empregador deve fazer do limite de exposição. Né? No caso de calor, por exemplo, depende da jornada, do intervalo, se o empregado realiza atividade em ambiente externo, exposto ao sol, ou ambiente interno. E no caso de sílica, depende de todo um cálculo lá da exposição também. Então, o empregador também, no caso de calor e sílica, vai informar o limite de tolerância calculado para esses agentes. E se a atividade enseja o pagamento de adicional de insalubridade, periculosidade ou aposentadoria especial, lembrando que nosso objetivo é sempre manter o ambiente salubre, apesar da gente falar muitas vezes aqui nesses eventos de SST de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, a empresa tem a obrigação de observar a hierarquia das medidas de controle, dando prioridade para a proteção coletiva. Então, só uma orientação que a gente quer fazer com relação às avaliações quantitativas. A empresa não deve fazer avaliação quantitativa à torta direito para todos os ambientes. Não é assim que deve ser, né? A gente deve dar prioridade para a avaliação qualitativa. Então, como deve ser essa orientação? Deve ser feita a seguinte análise. Quando, por meio de análise preliminar, houver
uma convicção técnica de que as situações de exposição a determinado agente são aceitáveis, em princípio, não serão necessárias a realização de avaliações quantitativas. Por exemplo, eu tenho um ambiente administrativo onde o único barulho, o único ruído que eu tenho lá é telefone tocando, é conversa de pessoal, não tem um ruído excessivo. Então, não tem um ruído que incomoda, né? O conceito de ruído é um som que incomoda, né? É um conceito bastante subjetivo, mas basicamente o conceito de ruído é esse. Então, se eu não tenho um ruído que está dificultando a conversa, você não está conseguindo ouvir outra pessoa, você tem um ruído de fundo ali, normal, não precisaria, então, de fazer avaliação quantitativa naquele setor administrativo. Por outro lado, se as situações de exposição são inaceitáveis, você também não tem que fazer avaliação quantitativa, tem que partir para a adoção de medidas de controle, para eliminar ou reduzir o risco. Você já sabe, na sua avaliação qualitativa, você já tem um ambiente, por exemplo, um setor de produção com as prensas excêntricas lá, um ruído excessivo que incomoda, você não consegue ouvir, não consegue conversar, a pessoa que está a 1 metro de você. Então, se tem um ruído excessivo, a sua avaliação qualitativa já fala, nossa, esse ruído está muito elevado. Eu tenho que adotar medidas de controle para eliminar ou reduzir esse agente, né? E outra situação é quando, após a análise preliminar, permanecer a incerteza da aceitabilidade dessa condição da exposição analisada, aí sim a empresa pode partir para a avaliação quantitativa, tá, ok? Essa é a orientação que deve ser dada. Então, uma das informações que a empresa vai informar, vai dar, né, vai prestar, se no caso de caracterização de celebridade quantitativa, informação sobre concentração, intensidade ou dose. Quero falar um pouquinho aqui sobre a intensidade de agentes biológicos, chamar a atenção de empresas que têm como atividade fim ou atividade meio o trabalho em teleatendimento e telemarketing. A ANER 17, lá no item 4.3, que trata da síndrome do edifício doente, né? Fala que as empresas, para a prevenção dessa síndrome, da síndrome do edifício doente, devem ser atendidos as disposições lá da resolução resolução número 9 da Anvisa, né? Que trata sobre contaminação microbiológica. Então, a empresa que tem trabalho de telemarketing e teleatendimento como atividade fim ou atividade meio, deve informar, então, essa intensidade de fungos, que é conforme a resolução da Anvisa determina, para informação sobre contaminação microbiológica. Isso também, essa unidade formadora de colônia por metro cúbico, UFC por metro cúbico, consta lá na lista de unidades de medida do layout, né, do E-Social. Também vou falar, então, um pouquinho sobre unidades de medida. A gente tem, então, lá no layout, uma série de unidades de medidas que vão, então, compor a informação sobre a avaliação quantitativa de determinado agente. Então, para cada avaliação, para cada valor medido de concentração, intensidade ou dose, a empresa vai associar o código correspondente da unidade de medida. A gente termina esse vídeo por aqui. Até a próxima!